nem todo mundo está aqui tendo aulas, né? E vieram especialmente para isso. Então, a gente agradece demais a vocês, ao programa e a todos os envolvidos na organização desse evento. Muito obrigada, Simas, pela presença e volte sempre. Boa tarde a todos e todas. Vou confirmar, né, algumas palavras que a Naira também já proferiu há pouco. Eu gostaria de dar boas-vindas, né, aos alunos e alunas que nós não conhecemos ainda. É o nosso primeiro evento presencial da pós-graduação depois desses 2 anos, né, de pandemia. Então é um prazer fazer essa aula inaugural. Nossa primeira aula inaugural do semestre, né, anterior foi com a escritora Conceição Evaristo, aconteceu online. E agora a gente tem o prazer de receber, né, o escritor, professor e meu amigo Luiz Antônio Simas aqui conosco. Então é muito importante, né, manter essa nossa prática, né, da aula inaugural. Acho que é sempre importante dar, né, essa oportunidade pública da aula, né? Então, estou vendo aqui que existem aqui pessoas que não são da pós, que não são da UERJ, ou são ex-uergianos. Essa é a intenção mesmo, abrir as portas da universidade pública para todos e todas, né? Então, é um prazer ao programa de pós-graduação em letras proporcionar esse momento a vocês. Então, eu só tenho que agradecer, né, a presença, agradecer também o Simas por ter, né, aceitado o convite prontamente. Quando eu fiz o convite lá no Madrid, ele prontamente aceitou, né, e disse que viria. Sim, conseguimos uma data. E agradecer também a minha querida colega Giovana, né? Giovana aceitou fazer aqui a apresentação do Simas. Então, né, boa aula, né, a todos e todas e boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, vou repetir algumas palavras, porque eu acho que eu subi no elevador, já falei com a sensorista, né? Que emoção, estou aqui pisando novamente na UERJ depois de 2 anos e meio e conhecendo presencialmente vários, inclusive dos meus orientantes, encontrando pela primeira vez, depois de todo esse tempo, alunos de graduação que a gente também, né, inclui nesse processo para formar novos pesquisadores. E eu só queria dizer 2 palavrinhas antes de começar essa apresentação oficial, né, assim, do nosso convidado, Luiz Antônio Simas. Primeiro, agradecer, obviamente, a todo o apoio do ILE, né, aqui, pela presença da Naira, e do nosso PBG, pela organização também, né, pela Viviane. E dizer realmente que o espaço da faculdade, da universidade pública, né, e do nosso PPG, do Instituto de Letras, é de estimular cada vez mais essa ligação entre a sociedade e a universidade, né? E, infelizmente, assim, vou fazer um pouco... não vou me alongar muito não, tá? Mas, enfim, porque eu acho importante, até por conta do papel que o Simas tem, hoje como esse intelectual mediador, que eu acredito nisso, a gente vem recebendo, às vezes, muito ataques, né, no espaço da universidade pública, tanto por conta do governo, que, enfim, nos ataca, o governo federal, né, que nos ataca aí há 4 anos, desqualifica o nosso trabalho, desqualifica sem nenhuma base, né, desqualifica dentro de um aspecto racista. E eu acho que o trabalho do Simas vai muito exatamente na contramão disso, né? Tanto jogando luz sobre aspectos ligados à nossa cultura, à nossa formação racial, enfim, às nossas origens, né, africanas, como também fazendo esse papel de intermediador entre os espaços dito acadêmicos, né, que muitas vezes também, infelizmente, são atacados por espaços da própria esquerda, né? Eu acho que é preciso a gente falar isso, porque apesar de a gente estar longe da perfeição, a gente caminha, e esse ano é um ano de luta pelas cotas, né? Então, todo espaço, todo lugar é um espaço político. Então, eu acho que nesse primeiro momento, nosso encontro presencial,
Eu precisava falar isso para a gente lembrar que não existe academia longe da sociedade, como muita gente diz, sendo a direita ou sendo a esquerda por vezes. Tá certo? Então, fechado aí esse momento, vou passar uma apresentação sucinta, porque é meio difícil pegar a biografia e todo o percurso do Simas, né, e apresentar de uma maneira sucinta. Acredito que a maioria que está aqui já conhece, mas, né, seja pelo trabalho, pelas leituras, para acompanhar as palestras dele, porque eu acho que também uma característica maravilhosa do Simas, que ele é extremamente generoso, né, ele é onipresente aí nos espaços, né, agora nas últimas semanas estava em Manguinhos, estava na Biblioteca Parque, em tudo quanto é lugar, estava no colégio público. Então, eu acho que isso também é algo a ser enaltecido, né? Então, vou fazer essa apresentação mais formal, explicando aí para quem não conhece que o Simas é compositor, babalaô, professor de História do Ensino Básico, que eu acho também algo muito importante de ser dito, né? Porque a formação não é só no espaço universitário, começa lá, e deve ser um privilégio ser aluno do Simas no ensino básico, né? Jurado do Prêmio Estandarte de Ouro, que também deve ser uma maravilha, tirando a parte que não dorme. Escritor de mais de 35 livros, que obviamente não vou citar, né? Vocês vão na Wikipédia, dentre os quais podemos destacar Maracanã, quando a cidade era terreiro. Vou falar um pouco mais dos mais recentes. Umbanda, uma história da civilização brasileira, O Corpo Encantado das Ruas e o mais recente, Santos de Casa, Fé, Crenças e Festas de Cada Dia. Com seus parceiros, ele escreveu, entre outros, Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, com Luiz Rufino, Arruaças, uma filosofia popular brasileira, com Luiz Rufino e Rafael Haddock Lobo, Filosofia Africana, uma introdução, e Dicionário da História Social do Samba, com Ney Lopes, e aí também, eu acho que ela faz parte, fazer uma menção, que o Ney Lopes agora é nosso doutor honoris causa, né, pela UERJ, então isso diz muito a respeito dessa relação que nós, como uma faculdade, né, é uma universidade do Estado, tem que estar relacionado com todo esse saber que está na figura do Ney Lopes, né, não é bairrismo, mas faz parte dessa brasilidade nossa fluminense. E por esse livro, pelo dicionário, eles foram premiados com o Jabuti em 2015 como o melhor livro do ano de não ficção. A respeito, né, propriamente do trabalho do Simas, eu acompanho já há muito tempo, e acho que isso foi um dos motivos para vir também me convidar aqui para a mediação, né? E eu acho que uma das características do Simas é essa enorme força de comunicação, né? Exusística, como ele gosta de dizer, como ele utiliza esse conceito criado por ele, e pelo interesse crescente em suas obras. Eu acho que ele representa esse intelectual brasileiro, um intelectual carioca, um intelectual, utilizando uma palavra, um termo que aparece num dos seus primeiros livros, dessas pedrinhas miudinhas, né? Uma referência também a um ponto de macumba. Alguém que acredita no conhecimento proveniente dos gestos e das práticas cotidianas, que atravessa a formação das diversas brasilidades. Alguém que transita pelo espaço dos terreiros, da sala de aula, da avenida, da esquina do botequim. E dessa forma ele está construindo uma obra cujo centro é encruzilhada entre chamados saberes populares e produção de novos conceitos que nos ajudam a pensar no Brasil. Então, passo a palavra. Boa tarde. Eu falo como aqui mesmo. Sentado, levanto, o que você sugere? Para você é melhor aqui? Já me preparei para sentar. Eu vou começar sentado. Daqui a pouco eu vou agradecer a todo mundo, mas eu sou um sujeito com uma formação de sala de aula, trabalhando muito com criança, né? Porque, enfim, eu fiz história e fui depois fazer complementei a minha formação em educação. E eu sou um sujeito que acabei entrando numa faculdade de História para dar aula em colégio. Por incrível que pareça, no meu caso não foi um desvio. Eu gostava muito disso, queria trabalhar em História e Educação. Então, como eu já, ano que vem, olha que coisa maluca, eu comecei a dar aula muito cedo, ano que vem eu estou fazendo 30 anos de sala de aula ininterruptos, né?
e trabalhando com uma faixa etária que vai de 11 até 17 anos de idade. E quem já trabalha com garotos, crianças, meninas de 11, 12 anos, sabe que não dá para ficar sentado. Né? A gente fica sentado um pouco, daqui a pouco não tem condição, você tem que levantar, porque senão o negócio fica feio do nosso lado. Eu vou levantar também, até porque o pessoal lá de trás vai ver melhor. Primeiro eu quero agradecer, evidentemente, ao convite, né? Convite da minha amiga Viviane, da Vivi. Adorei o convite, enfim, é um prazer estar aqui. Agradecer muito também as palavras da Giovana, a apresentação que ela fez. E eu confesso para vocês, vou levantar. Tá bom aqui? Não. Não, até porque lá atrás eu não estou enxergando as pessoas que estão lá atrás também. Fica. Agradeço muito a apresentação e tem um detalhe muito curioso. Quando eu venho falar assim, eu prefiro, em aula inaugural, nessas conversas que a gente tem, eu prefiro, de certa maneira, adotar um estilo meio Zeca Pagodinho, né? De deixa a vida me levar. E eu prefiro não trazer um texto escrito ou alguma coisa mais elaborada para que a gente vá conversando, trocando ideias e a gente vai, enfim, articulando algumas coisas que podem ser interessantes. E quando eu fui convidado pela Vivi, é interessante porque ela me convidou, eu estava no Bar Madrid, né? Um botequim aí em bar de um amigo meu que fica na Tijuca, na Almirante Gavião, onde às vezes eu dou aulas públicas, enfim. E a Vivi me convidou e eu aceitei, até porque convite que você recebe numa mesa de bar, você aceita, enfim, né? É até uma coisa muito interessante, porque o primeiro livro que eu escrevi, estou lembrando disso, tem muito tempo isso, é 2006, foi uma parceria com Cássio Loredano, um grande caricaturista. Um livro sobre J. Carlos, foi um grande caricaturista do Rio de Janeiro. E até hoje, eu e Loredano, a gente brinca, porque nós estávamos no botequim do Grajaú, né, o Dom Manuel, que acho que nem existe mais, e o Cássio, costumo dizer, já tinha bebido o suficiente para me convidar e eu já tinha bebido o suficiente para aceitar o convite. E aí, no dia seguinte, percebi que a gente tinha que fazer o trabalho e a coisa ia rolar. Mas, enfim, deixando essas brincadeiras de lado, eu acho que tem uma questão que, de certa maneira, norteia o meu trabalho, né, como escritor, enfim. O meu trabalho, eu acho que ele se localiza realmente numa encruzilhada. Quando eu penso um pouquinho sobre isso, estava pensando, quando vocês me convidaram, porque eu considero, inclusive, eu penso a encruzilhada de uma maneira que talvez não seja aquela forma mais convencional, né? Uma certa ocasião, por exemplo, eu li um texto de um determinado autor que tinha uma coluna no jornal, importante, em que ele dizia que o Brasil estava numa encruzilhada. E eu, isso tem muitos anos, eu respondi esse texto dizendo que o Brasil não estava numa encruzilhada, e acho que o objetivo do Brasil deveria tentar estar numa encruzilhada, né? Se a gente chegar à encruzilhada, a coisa está boa. Porque me parece que a encruzilhada, ela fundamentalmente está presente em diversas culturas. Isso é um negócio que é impactante, né? Você vai ver que no Antigo Testamento, que eu, por incrível que pareça, li atentamente e fichei, porque eu escrevi um livro sobre o cristianismo que vai sair agora. Então eu mergulhei na leitura profunda disso. O profeta Ezequiel, por exemplo, vê o rei da Babilônia consultar a sorte numa encruzilhada, né? O Gil Vicente, um grande autor português, no Alto das Fadas, né, Genebra Pereira Feiticeira, ela fala da sorte numa encruzilhada. O padre José de Anchieta fica espantadíssimo quando descobre que os tupis ofereciam alimentos e fumo, né, em encruzilhadas para o Curupira. Então a encruzilhada tem uma dimensão que é múltipla. Os gregos ofereciam a Hécate oferendas numa encruzilhada, isso acontece muito, né? Na cultura bantu, Aluvaiá, né, que é o senhor do movimento, ele come numa encruzilhada. Para os iorubás, Exu come numa encruzilhada. Para os Fongés Mari, né, Elebara come numa encruzilhada. Então a encruzilhada está muito presente e a encruzilhada tem uma dimensão do lugar realmente de encontro. E mais do que isso, a encruzilhada tem uma dimensão do lugar do exercício da alteridade, do exercício da diferença, do exercício de estar diante de mais de um caminho. Então, o meu trabalho, eu tenho a impressão que é um trabalho encruzilhado em algumas dimensões. Primeiro, porque eu não sei exatamente definir o que eu faço, nem tenho essa preocupação.
né? Porque os meus livros ficam uma espécie de encruzilhada no meio do caminho entre o ensaio, entre a crônica, entre a história, né? Entre a ficção. Eu tenho, por exemplo, um livro chamado Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea, que são histórias do futebol. Ali, provocativamente, eu escrevi 2 histórias que são mentira do início ao fim. E eu, evidentemente, não revelo a ninguém. Ninguém sabe quais são, né? Mas a gente inventa, a gente brinca, tá? A gente faz também essa brincadeira. Então, me parece que é um trabalho que se situa nessa encruzilhada. Entre a memória, entre a história, entre a crônica, entre a literatura, entre a canção popular, porque tem um trabalho também como compositor com algumas, já um número bastante considerável de canções gravadas. Então, isso tudo, de certa maneira, fundamenta uma perspectiva encruzilhada. Acho que essa é a referência fundamental. Mas, no meio dessas encruzilhadas todas, eu penso realmente também o Brasil como uma experiência encruzilhada. Encruzilhada por tudo aquilo que nos formou. E, sobretudo, eu penso a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade muito encruzilhada. E aí é que eu queria chegar ao ponto, queria levantar aqui para vocês, que acho absolutamente fundamental. Se existe alguma coisa, algum elemento que atravessa todos os meus livros, todos os meus trabalhos, tudo que eu escrevi, eu acho que esse elemento é a rua. Eu, fundamentalmente, sou um rueiro. Eu escrevo sobre as experiências da rua. E tenho a impressão que existe até um certo sentido nisso. Por que existe um certo sentido nisso? Eu entrei numa faculdade de História, disposto a virar professor, e ao mesmo tempo, por alguma razão que eu já não lembro mais qual é, já tentei lembrar algum tempo atrás, desisti porque eu não vou lembrar. Eu queria trabalhar com o barroco mineiro. É um fato inusitado. Hoje eu fico pensando o que me levou a querer falar do barroco mineiro, eu não faço a menor ideia. A minha monografia de fim de curso seria no barroco mineiro. Eu ia usar uma referência, um autor chamado José Antônio Maraval, que fala do barroco espanhol, e tentar entender, né, como é que esse barroco ibérico se expressava nas Minas e etc. e tal. Mas eu não lembro mais por que diabos eu queria estudar o barroco mineiro. O que eu sei é que eu tive a minha estrada de Damasco, né? A iluminação. E a minha estrada de Damasco, ela basicamente foi quando eu fiz um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse curso abordava a história da revolta da vacina no Rio de Janeiro. E eu vim de uma época em que no ensino médio isso não era trabalhado. Era um ensino médio muito convencional, né? E encontrar a revolta da vacina, de certa maneira, abriu uma perspectiva para mim que era extremamente interessante, porque a revolta da vacina falava de algumas coisas que, a princípio, eu não conseguia perceber que tem historicidade. Isso, para mim, foi fundamental e foi um ponto de virada. O que eu quero dizer com isso? Eu entrei numa faculdade de História, ainda com uma certa visão trazida dos meus tempos no colégio, em que a perspectiva de história que eu tinha era, de fato, uma perspectiva bem convencional. Então, a história que eu aprendi no ensino médio não é, ainda bem, a história que eu ensino hoje no ensino básico, mas era uma história dos grandes feitos, era uma história das grandes batalhas, era uma história que se passava nos ambientes fechados dos grandes parlamentos, se expressava em discursos oficiais. Essa era a história que eu conhecia. E a revolta da vacina começou a me mostrar que a história estava do meu lado, que a história estava acontecendo na esquina da minha casa, que a história estava acontecendo na praça em frente ao meu prédio, que tudo isso é dotado de historicidade. E aí surgiu para mim na faculdade uma questão que eu considerei essencial, porque eu queria trabalhar com história e eu me apaixonei profundamente pela história do Rio de Janeiro e eu me apaixonei profundamente por 2 escritores que foram impactantes na minha perspectiva
inclusive na perspectiva que eu tenho sobre a história. A primeira paixão arrebatadora foi Lima Barreto, tanto que a minha monografia de fim de curso em História foi sobre Lima Barreto, foi pensar o Lima Barreto como fonte para se estudar a história do Brasil e do Rio de Janeiro na transição do Império para a República. Então eu basicamente cruzava o Policarpo Quaresma com uma documentação sobre a revolta da Armada. Então o Lima Barreto descortinou um caminho para mim que foi absolutamente fundamental, e mais do que isso, de certa maneira, o encontro com o Lima Barreto, esse encontro em particular, eu já tinha lido o Lima, mas não com esse olhar, não com essa perspectiva. Ele foi um encontro que me fez perceber que os vestígios da história, pelo menos a que me interessa, eles passam muito longe de uma certa documentação oficial. E aí, evidentemente, eu precisava mergulhar, para falar do Rio de Janeiro, na literatura, eu precisava mergulhar na canção popular, que foi absolutamente fundamental para mim. Eu venho de uma família de pouca leitura. Eu sou aquele caso clássico do primeiro da família que terminou o ensino médio e entrou para uma universidade. Então, eu cresci numa casa sem livros. Mas, ao mesmo tempo, era uma família com uma relação profundamente marcante com a canção popular brasileira. Então, isso, de certa forma, foi fundamental na minha formação mesmo. Na infância, na adolescência, a música ocupava um espaço que era mais central do que o espaço do livro. Eu sou um leitor tardio nesse sentido. Eu não vim de uma família que chegava e achava normal estimular uma criança de 6, 7, 8 anos de idade a ler. Entretanto, eu vim de uma família que todo domingo começava às 9 horas da manhã, Luiz Gonzaga na vitrola. Família pernambucana, aquela coisa toda. Então a gente ouvia Luiz Gonzaga. Com tio e padrinho, muito interessado no samba do Rio de Janeiro, né? E aí eu fui um adolescente que tive a sorte de escutar Noel Rosa, tive a sorte de escutar o Wilson Batista e tudo mais. E aí eu fui começando a perceber que esses vestígios eram fundamentais, né? E o outro autor que foi definitivo, eu li na faculdade, foi Marques Gebelo. Sobretudo um livro do Marques Gebelo chamado Marafa, né? Que foi um negócio que me deixou absolutamente impactado pelo ambiente do livro, né? Por aquela zona boêmia do Rio de Janeiro, um assunto que a Giovana conhece bem melhor do que eu, a questão da malandragem, a Lapa na década de 30. Então aquilo para mim foi muito impactante. Por que eu digo isso? E aí eu encontro uma certa linha para colocar as questões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque, a meu ver, e essa é uma questão que eu tenho falado insistentemente faz muitos anos, eu acho que a gente precisa encarar definitivamente o Brasil como um projeto de exclusão muito bem sucedido. Isso foi um texto que eu escrevi, um pequeno ensaio, tem muitos anos, em que eu dizia que o Brasil deu certo. E é muito curioso porque esse texto, ele primeiro chegou a revistas, depois foi para a internet. E a internet tem um troço formidável. Que tem gente que só lê o título, né? e conclui tudo o que você escreveu e tal. Então, quando foi lançado esse texto, quando ele chegou na rede, o Brasil deu certo, Brasil, um projeto bem sucedido, o nome do texto era esse, eu comecei a receber xingamentos extraordinários, naqueles comentários, né, ao texto, não sei o que e tal. Porque as pessoas só leram aquilo. E no texto eu dizia que nós temos que encarar o projeto de exclusão social no Brasil como um projeto bem sucedido. Porque o Brasil, estou falando de um Brasil institucional, estou falando de um Brasil oficial, ele foi projetado para excluir. O projeto é esse. Ah, mas o Brasil não fez reforma agrária. Não fez por competência do projeto que era basicamente ligado à concentração de terra. Esse país aprovou em 1850 uma lei de terras no Império, fundamentalmente voltada para inviabilizar a reforma agrária. E ela foi inviabilizada. Logo, bem sucedido. Esse país, na primeira Constituição republicana, proibia o voto do analfabeto, e a Constituição dizia que não era obrigação do Estado alfabetizar ninguém.
Então, se você proíbe o voto do analfabeto e diz que o Estado não vai alfabetizar, é evidentemente um projeto de restrição do exercício da cidadania. Esse país é profundamente marcado, e todos que estamos aqui, pela experiência tenebrosa de 4 séculos de escravidão. Todo mundo é marcado. Porque o brasileiro, a não ser que tenha chegado aqui ontem, ou ele é descendente de quem foi escravizado, ou ele é descendente de quem escravizou, ou ele é descendente de quem veio para cá para substituir o escravizado com a abolição. Isso é um caso clássico. Então, ou você é descendente de quem veio para cá para substituir o trabalho escravo, ou você é descendente de quem foi sequestrado e foi escravizado, ou você é descendente de quem escravizou. Não tem para onde correr, né? Então, esse Brasil, ele é um Brasil que institucionalmente exclui. Quando a gente pensa um momento crucial para a história da formação brasileira, a transição do Império para a República, porque coincide com a transição entre a escravidão e o trabalho livre. Nesse contexto, mas não existe dúvida nenhuma em relação a isso, porque a documentação é farta, nós tivemos um projeto de Estado e de uma geração de intelectuais cujo objetivo era promover um branqueamento. Havia um projeto de promoção de um branqueamento. E era um projeto que operava em 2 sentidos. O primeiro deles era no sentido da eugenia. Era fundamentalmente tirar, eu vou usar as expressões aqui usadas pelo Roquete Pinto, que foi o eugenista importante do movimento e pioneiro do rádio brasileiro. Que era você apagar da pele do brasileiro traços indígenas ou negroides. A expressão é dele. Existe, portanto, um projeto eugenista que fazia o Silvio Romero, né, entusiasmado por essa ideia, otimista com esse projeto, sugerir que talvez na virada para o século XXI não tivéssemos mais traços negroides ou indígenas na formação brasileira. Então existia um projeto eugenista que se fundamentava na impressão da cor da pele. Mas esse branqueamento não operava só nessa dimensão da eugenia. Ele operava também no campo do simbólico. Ele operava no campo da cultura. E, fundamentalmente, o objetivo era apagar da formação brasileira todos os traços de culturas não brancas. É isso que, em larga medida, está presente na Lei de Vadiagem de 1890, que é a lei que transforma a vadiagem em crime, e é uma lei que não diz o que é vadiagem. A vadiagem era uma expressão que vinha da capoeira, né? Dos nagoas, dos guaiamuns da época do Império, a vadiação do capoeirista e tal, se preparando para jogar, e por aí vai. Então, a lei de vadiagem, ela foi utilizada para incriminar ou para transformar em contravenção as manifestações culturais não brancas, especialmente da capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. E aí o que me interessou profundamente, acho que é o marco maior das coisas que eu escrevo, é tentar entender como, nesse ambiente de exclusão, nesse ambiente marcado pela eugenia, nesse ambiente marcado por propostas de reformas urbanas, que fundamentalmente tentavam construir um Rio de Janeiro de recorte europeu. Lembremos da famosa frase do Paulo de Fronten na época da reforma do Pereira Passos. Vamos almejar Paris. Se não for possível, que ao menos sejamos Buenos Aires. Né? Se não der para ser Paris, Buenos Aires de repente nos salva. Né? E que é um negócio impressionante. Eu escrevi no Corpo Encantado das Ruas que o Rio de Janeiro é uma cidade oficialmente fundada para expulsar franceses, que num certo momento decidiu que tinha que ser francesa para negar que é afro-lusitana. Nós somos uma cidade afro-lusitana. Nós estamos numa encruzilhada entre o Congo e o Tejo. Essas águas nos banham o tempo inteiro. Então, o que começou a me interessar profundamente no meu trabalho
foi entender o que eu chamo de culturas de fresta. Pensando o Brasil como um muro de exclusão, né? Ao mesmo tempo eu digo que todo muro apresenta suas frestas, todo muro apresenta as suas rachaduras. E nas frestas, e nessas rachaduras foram sendo construídos sentidos de vida que acabaram, de certa forma, definindo a própria história e a própria cultura da cidade do Rio de Janeiro. Porque a cidadania institucional, aquela que você exerce votando, aquela que você exerce na universidade, aquela que você exerce no parlamento, essa foi negada. Mas se a gente amplia o conceito de cidadania para a ideia de praticar a cidade, ampliando uma ideia de cidadania liberal burguesa e pensando realmente na prática da cidade, a cidade começou a ser praticada nessas brechas, nessas frestas. É só você ver, por exemplo, o que aconteceu com a Festa da Penha. A Festa da Penha era uma festa de origem portuguesa, que se remete a um milagre que teria ocorrido no século XVII, e a Festa da Penha foi sendo africanizada de uma maneira impressionante. A ponto de, na virada do século XIX para o século XX, a Festa da Penha ser referida em jornais, tá, como uma espécie de Aringa dos africanos. Aringa é o campo fortificado, né? Porque você ia para a Festa da Penha e você tinha lá a capoeira, e você tinha os tabuleiros das tias do santo e do samba, e você tinha os sambas que eram cantados na Penha, experimentados para ver se fariam sucesso no carnaval do ano seguinte, a Festa da Penha em outubro. A Festa da Penha, portanto, é um exemplo absolutamente contundente dessa prática da cidade no exercício cotidiano de pertencimento ao lugar. Isso me parece fundamental. Mas não é só a Festa da Penha. A gente pode pensar, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro com o samba e o futebol. Esse, aliás, é um problema que eu coloco que sempre me desafiou. Noel Rosa nasceu em 1910, em Vila Isabel, bairro de classe média da zona norte do Rio de Janeiro, branco. Leônidas da Silva nasceu em 1913. Leônidas era de São Cristóvão, negro, filho de uma trabalhadora doméstica. Quando os dois nasceram, o Noelzinho em 1910, o Leônidas em 1913, se você por acaso dissesse para alguém assim, olha, daqui a 20 anos, um deles vai ser um jogador de futebol e o outro vai ser um sambista. Adivinha qual? Todo mundo cravaria, sem erro. O branco vai jogar bola e o preto vai fazer samba. 20 anos depois, Leônidas da Silva era a maior estrela do futebol brasileiro e Noel Rosa era parceiro de Canuto. Noel Rosa era parceiro de Antenor Gargalhada. Noel Rosa era parceiro de Cartola. Que diabos de cidade é essa? Porque o futebol aqui foi introduzido como o esporte das elites, dos descendentes de ingleses, dos estudantes de medicina, que buscavam o ideal apolíneo da beleza, né? Foi introduzido dessa forma. O samba era visto como batuque de negros que lembrava uma cubata de Luanda, da maneira como se referiam ao samba. E essa foi a cidade que fez o Leônidas jogar bola e o Noel fazer samba. Que encruzilhadas são essas? Onde é que estão esses cruzamentos? O que aconteceu ali? Isso é extraordinário. Há 100 anos atrás, 1922, nós tínhamos, por exemplo, os 8 batutas em Paris, com Pixinguinha, com Donga, com João da Baiana, com a turma toda. Nós tínhamos o América Futebol Clube campeão carioca, campeão do centenário da independência, mas no ano seguinte foram os camisas pretas do Vasco da Gama, que ganharam o campeonato carioca. Nós temos uma cidade em que, em 1922, a Casa de João Alabá faz um Olubagé, uma festa para o Lulu, que parou no centro do Rio de Janeiro. Então, que
que cidade é essa? Que entroncamentos são esses? Que encruzilhadas são essas? Como é que a vida é praticada nessa cidade? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Como é que você inventa nas ruas uma cidade que foi violentamente negada nos gabinetes? E como é que você vai criando um caldo de cultura que define essa cidade? Porque o Rio é uma cidade diaspórica. Para mim, essa é a grande característica do Rio de Janeiro. O que é o Rio? É uma cidade diaspórica. Primeiro, a gente pode pensar na mais impactante de todas as experiências diaspóricas, que é a diáspora africana. Que são os africanos e africanas que saíram da costa da África, vieram para cá, e são os africanos e africanas que internamente desceram para cá. O Rio proporcionou encontros entre africanos que na África não aconteceriam. É praticamente impossível você imaginar que no continente africano um bacongo pudesse um dia encontrar um mandinka. É praticamente impossível imaginar que um Moçambique um dia pudesse encontrar um Iorubá. Eles provavelmente não se encontrariam. O Moçambique está na costa do Índico, o Iorubá está perto do Golfo do Benin. Todo mundo se encontrou aqui. Então o Rio de Janeiro era essa grande encruzilhada das Áfricas diversas que aqui foi se definindo em virtude do impacto tenebroso do sequestro e do comércio negreiro. Ao mesmo tempo, nós somos uma cidade de diáspora cigana, aquela que mais recebeu ciganos perseguidos pelo Santo Ofício da Inquisição na história do Brasil. A ponto de João da Baiana, filho da mãe de santo, tia Prisciliana de Santa Amaro da Purificação, quando perguntam para ele de onde vinha o pandeiro que ele tocava, ele dizia: eu escutei muito o pandeiro dos ciganos da Praça 11. João da Baiana diz isso. A ponto de você ter uma escola de samba do Rio de Janeiro fundada por um grande intelectual cigano. Oswaldo Macedo é a Imperatriz Leopoldinense. A ponto de você ter bairros do Rio de Janeiro com comunidades ciganas muito fortes, como Catumbi e Ramos. É a diáspora dos ciganos apagada, muitas vezes, das nossas histórias. Né? Esse é um detalhe curioso. Manuel Antônio de Almeida, no Memórias do Sargento de Milícias, fala dos ciganos, né, no Rio de Janeiro, como é que era impactante esse tipo de coisa. Nós somos uma cidade de diáspora nordestina. Procura saber de onde vem grande parte da mão de obra que construiu esse prédio. É aquilo que os jornais chamavam de pau de arara. Eu escrevi um livro sobre o Maracanã. Você tem uma migração vertiginosa no início da década de 40, sobretudo de nordestinos que vêm do Agreste, era a época de uma grande seca, e que vem trabalhar como mão de obra para a formação do Maracanã, criando, inclusive, uma das favelas mais importantes da história da cidade, que foi a favela do Esqueleto. Aqui onde a gente está agora. Que, ao mesmo tempo, se encontrou com Mangueira, que era uma favela profundamente marcada pelos pretos e pelos portugueses que trabalhavam na rede ferroviária federal. Nós somos uma cidade de uma diáspora judaica muito impactante. Basta pensar nas polacas, basta pensar que a Praça 11 tinha um rancho, o rancho dos hebreus, que desfilava no carnaval, cantando marcha-rancho em Yiddish. Você imagine o que é isso? A ponto de Ney Lopes ter escrito um livro chamado O Preto que Falava Yiddish, porque a Praça 11 era, né, essa encruzilhada em que o preto aprendeu o Yiddish, porque trabalhava no comércio dos judeus pobres que vieram para cá. Das polacas, que vieram como escravas brancas do sexo no início do século XX, vendidas por uma máfia judaica, diga-se de passagem, e que vieram trabalhar na zona do Rio de Janeiro. Então, essa cidade pulsante, ela está muito longe de ser aquela cidade amena, cordata, que aparece, por exemplo, nos cartões postais. Ela é, como eu costumo dizer, uma cidade em que a flor e a faca, às vezes, estão na mesma mão. Ela é uma cidade em que o pedaço de pau pode ser o pau que dá no corpo
mas pode ser a baqueta que bate no couro do tambor para inventar a vida como samba. O Rio tem essas particularidades todas, essas multiplicidades que são absolutamente intrigantes para mim. E, de certa forma, portanto, é essa construção de sentidos de vida que me interessa entender. Para isso, num livro chamado Pedrinhas Miudinhas, eu escrevi um pequeno texto em que eu dizia que a cidade é um terreiro, para pensar a possibilidade do terreiro como conceito. Depois desenvolvi isso também no trabalho com Rufino no Fogo no Mato, né? Porque, a meu ver, o terreiro não é um espaço de fixidez no exercício religioso. Eu tento pensar o terreiro como qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento da experiência de mundo. Então, é um exemplo que eu gosto de dar. O viaduto de Madureira é um território funcional, que é criado para que você pegue um carro e vá de um lado ao outro do bairro. Mas quando debaixo do viaduto de Madureira começa um baile charme, começa um baile funk, ou tem uma roda de jongo da Companhia de Aruanda, aquele espaço foi praticado na dimensão do encantamento da experiência de mundo. Ele foi terreirizado. A Marquês de Sapucaí é inóspita. É uma avenida horrorosa. É terrível. O sambódromo é, com toda sinceridade, quase um cemitério urbano. Mas quando uma escola de samba dobra o cotovelo da pista, o cavaco dá um acorde, o repique chama a bateria e uma escola de samba entra, você terreirizou aquele espaço. E essa terreirização não se limita ao chão que você pisa. O primeiro terreiro é o corpo. Então, quando a baiana gira no sentido anti-horário, é o corpo terreiro que está ali. Quando um bate-bola da Zona Oeste veste a sua roupa para brincar o carnaval, ele está terreirizado, porque o terreiro daquele bate-bola é a roupa que ele está usando. Então, essas experiências profundamente cariocas me interessam. E aí eu chego a um outro ponto que quero abordar para não me alongar muito e a gente, quem sabe, ter tempo de conversar, enfim. Eu sou cada vez mais convencido da ideia de que nós precisamos, para entender o Rio de Janeiro, de um alargamento de percepções e de gramáticas. Lá atrás eu criei também um conceito, que é o da gramática do tambor, e fiquei até comovido porque acabou sendo a fantasia da bateria da Beija-Flor e tal. E essa ideia da gramática do tambor, ela me veio por causa de um livro que eu estava escrevendo em 2011 sobre a história da Portela, chamado Tantas Páginas Belas. E ali eu estava entrevistando um velho diretor de bateria da Portela, infelizmente já falecido, mestre Timbira. E aí, conversando com ele, eu queria que ele falasse um pouco sobre a bateria da Portela. E ele me disse uma coisa que me deixou muito impactado. Ele falava que os mais novos não sabiam disso, mas que a bateria da Portela tinha sido criada e batizado, ainda como Vai Como Pode, que era o nome que a Portela tinha, no dia 20 de janeiro de 1928. 20 de janeiro no Rio de Janeiro, São Sebastião, que nas encruzilhadas cariocas é aproximado de Oxóssi e mais até do que Oxóssi, Mutalambu, o grande inquice da caça dos bancos, né? E aí Timbira virou-se e falou o seguinte para mim: é por isso que a bateria da Portela tem como fundamento do toque de caixa o aguerê de Oxóssi. Isso é o aguerê. A bateria da Portela bate o aguerê. Então a Portela pode estar desfilando e cantando um samba sobre qualquer enredo. A Portela pode fazer um enredo sobre a Batalha Naval do Riachuelo, pode fazer um enredo em homenagem ao Almirante Tamandaré, a quem quiser. Mas todo o desfile da Portela é um xirê de Oxóssi. Porque a bateria da Portela atravessa a avenida batendo para Oxóssi 1h30. Uma vez até me perguntaram o seguinte: mas será que os ritmistas da Portela sabem que estão batendo para Oxóssi?
Eu respondi o seguinte: o importante é que Oxóssi saiba. O importante é isso. Você vai ver um desfile como foi o do Império da Tijuca há 4 anos atrás, 3 anos, não me lembro exatamente, cujo enredo era o Olubagé de Omolu. Aí tinha um trecho do samba do Império da Tijuca, eu jurado do Estandarte de Ouro, do lado do meu amigo Alberto Moça. Aí um trecho do samba dizia o seguinte, muito bonito: eu quero ver Omolu dançar, o Opanigé com o seu xaxará, põe pipoca no alguidar, mandingueiro, sinfonia imperial chegou no terreiro, a Totobaluaê, meu pai, venha me valer o banquete para o rei, vamos te oferecer escola de gente guerreira, que traz o suor da labota e faz o Lubagé no Império da Tijuca. Aralocou. Assim que a escola começou a cantar o samba e a bateria entrou, na hora desse trecho, eu quero ver o Omolu dançar o Opanigé com o seu xaxará, a bateria tocou o Opanigé. Tá, 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 pardaridata, tá, 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 pardaridata. Eu virei para a moça do meu lado e falei: Beto, tocaram o Opanigé. Falou: o Opanigé. Falei: eles vão bater o Opanigé a avenida inteira. E atravessaram a avenida batendo o Opanigé. E é interessante que quando você olhava os desfilantes, você via que alguns corpos dançavam o Opanigé. Que tem uma característica da música de terreiro que é a seguinte: você não diferencia o nome do toque da dança que está sendo feita. Porque o tambor e o corpo se fundem como se fosse uma coisa só. Então o Opanigé é o toque, mas é a dança de Omolu. A tradução é ótima, né? Opanigé, Njé, o canibal. Porque é ele se aproximando para comer o banquete. E você via os corpos, né? Era muito engraçado o desfile, porque você olhando os corpos sabia quem era do babado ou não. Porque na hora do Opanigé tinha gente que ia lá e descia no Opanigé. Por que eu estou dando esses exemplos? É para a gente entender a multiplicidade de sentidos que é produzida constantemente nas experiências cotidianas dessa cidade. E me parece que a gente precisa estar atento a isso. Porque muitas vezes aquilo que está sendo dito não é aquilo que efetivamente se diz. Então a vida vai praticada de múltiplas maneiras. Agora, como é que a gente pode pensar esse tipo de coisa? Como é que a gente pode estabelecer um diálogo que envolva tambor e livro? Porque eu sempre entendi o tambor como um livro e eu sempre entendi o livro como um tambor. Num dos meus textos eu chego a dizer o seguinte: eu sempre escutei as bibliotecas. E eu sempre li o tambor, porque eu nasci no terreno e eu fui, com 2 anos de idade, iniciado como organ labé, aquele que tem que aprender o tambor. Me parece que esse é o grande desafio que a gente tem. Porque nessa experiência intensa, tensa, nessa experiência encruzilhada de cidade que vai sendo forjada o tempo inteiro, nas brechas, nas frestas, naquilo que eu chamo de pelintração, né? Que é, Giovana estudou a malandragem, sabe disso, né? É o que eu chamo, por exemplo, de adequação transgressora. O malandro é aquele que muitas vezes transgride porque aparentemente se adequa. Se adequa para transgredir. Né? Frase famosa de um grande filósofo carioca, seu Zé Pilintra, quando perguntam por que ele, que era uma entidade do Catimbó de Jurema, que só trabalhava descalço, ao chegar no Rio de Janeiro e virar entidade das umbandas, passou a usar sapato. E aí seu Zé Pilintra diz que passou a usar sapato para continuar andando descalço. Então isso é absolutamente fascinante. Para não me alongar, portanto, eu acho que é isso que eu tento modestamente acariciar no meu trabalho. E eu quero concluir contando uma brevíssima história que eu já contei em alguns lugares e que me parece que exemplifica esse cruzamento de saberes que eu acho tão interessante, que a gente pode pensar o tempo todo. Até porque eu não acredito em saberes que se excluam. Eu não acredito mesmo.
Eu acredito na encruzilhada. Eu não estou minimamente disposto a abrir mão de Descartes para ouvir o Aguirre de Oxóssi. Eu não sou maluco de abrir mão de Johann Sebastian Bach para ouvir Pixinguinha, até porque é impossível, já que os contracantos de Pixinguinha e contrapontos do sax são baquianos. Eu não entendo isso. Eu não estou disposto a aniquilar Descartes, mas eu estou disposto a tentar encantar Descartes de alguma maneira. E é um detalhe muito curioso, porque quando eu entrei na faculdade de História, eu entrei muito cru, né? Muito cru. Basta dizer que eu achei que eu ia estudar o Barroco Mineiro e até hoje eu não sei que diabos eu ia fazer no Barroco Mineiro. Mas dentro dessa circunstância, talvez o primeiro texto que tenha me impactado de uma forma muito vigorosa foi o do Benjamin, Tese sobre a História, Walter Benjamin. Um autor que eu adoro, tanto que foi homenageado no nome do meu filho, que se chama Benjamin, por causa de Walter Benjamin e por causa de Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Né? Então, o filósofo alemão e o sambista do Rio de Janeiro, Benjamin, o moleque vai ser Benjamin. E aí, quando eu li, evidente que eu estou dizendo isso, mas contando vantagem. É porque a minha mulher proibiu o nome que eu queria primeiro, que era Sebastião. E ela falou que Sebastião não, porque nós somos uma família de pessoas baixas, o garoto ia ser baixinho, e o baixinho daquele chamado de Tião não ia funcionar. Então, perdi o Sebastião, mas ficou Benjamin. E é muito curioso, porque o Benjamin fala ali da necessidade que nós temos de escovar a história a contrapelo. Tentar entender outras narrativas, tentar entender, enfim, né, as histórias que a história não conta. O que é isso? Que narrativas são essas? O contrapelo é fundamental. E eu sou um adepto da ideia de que a grande tarefa do futuro do Brasil é a construção do nosso passado. O Brasil precisa construir o futuro, o Brasil precisa construir o passado. Construindo o passado, o futuro a gente resolve. E quando eu li aquilo do Benjamin, eu fiquei muito impactado e eu tive a impressão que já conhecia aquele trecho. Esse negócio da história contrapelo, que é isso? E aí, num certo dia, eu tive um alumbramento, né? E eu comecei a achar que aquilo que Walter Benjamin escreveu eu já tinha ouvido num terreiro de macumba. Já tinha ouvido num terreiro. Terreiro de Nova Iguaçu, terreiro de Cantaria de Santo Crioulo, por causa de um ponto chamado Pedrinha Miudinho, que é um ponto muito conhecido que diz, né? Pedrinha miudinha de Luanda, lajeiro tão grande de Luanda, pedrinha do lado, pedrinha do outro, pedrinha de Luanda, quem sabe mais é Deus do céu, Jesus, Maria, José. Três pedras lá na minha aldeia. Uma é maior, outra é menor. A mais pequena é que me alumeia, a miudinha é que me alumeia. Três pedras lá na minha aldeia. Uma é maior, outra é menor. A mais pequena é a que me alumeia, a miudinha é a que me alumeia. E aí eu falei, peraí, é isso, o contrapelo do Benjamin é a pedrinha miúda de Aruanda, do ponto do seu caboclo da laje. Três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, mas é a miudinha que me alumeia. A miudinha é um vestígio de conhecimento. E eu conversei sobre isso uma vez com o caboclo da minha tia, irmã da minha mãe, seu Tupinambá. E foi uma conversa muito impressionante, porque eu tomei muito esporro de caboclo quando era garoto. Pô, vocês sabem, quem frequenta terreiro sabe como é que é. Acabou que me chamava de gafanhoto, e era só esporro, gafanhoto, não sei o que. E descia o esporro. E aí eu já virei para seu Tupinambá e falei, seu Tupinambá, eu quero usar uma canção no trabalho meu, não sei o que e tal. Mas essa canção me dá uma... Eu não te vender ainda um detalhe. É porque a música de seu Caboclo da Laje diz que são três pedras lá na minha aldeia.
Uma é maior, a outra é menor. A miudinha que me há no meio. Mas se são 3 pedras, está faltando uma. Porque uma é a maior, outra é menor. E é a menor, a miudinha, que me há no meio. E a terceira? Aí seu Tupinambá olhou para mim com a cara de desprezo, extraordinário, e me deu uma resposta que eu não perguntei mais nada. E, de certa maneira, definiu a minha vida e o meu trabalho. E eu queria terminar com a resposta dele. Ele olhou para mim e disse: a terceira é você. Minha gente, muito obrigado pela oportunidade. A terceira somos nós, né? É injusto eu falar depois de Simas, né? Porque senão não tá certo isso. Mas, Porque a gente tem que se divertir falando também, né? Cantar uns pontos, não fica chato. Eu fiquei, na verdade, acho que eu não ficou bem, além de se divertir, ficou bem emocionado, né? Porque eu acho que tocou em vários pontos aí, nesse momento, né, que a gente está vivendo, eu acho que tocou em vários pontos de todos nós, né? Mas, fazendo aqui meu trabalho, né, para depois a gente abrir e passar, de repente, algumas perguntas, né? Não monopolizar você, mas eu fiz aqui algumas anotações e eu acho que, assim, né, a gente já se acompanha seu trabalho há muito tempo e você trouxe, né, apesar de você falar que não entende o seu trabalho direito, enfim, você trouxe essa narração ali em torno de alguns conceitos que eu acho que são muito significativos para se pensar o Rio de Janeiro, né? Mas não o Rio de Janeiro, assim, como você fala, né? Como só espaço geográfico, mas como esse espaço de terreiro, vou usar também esse conceito, né? Essa ideia de que os nossos corpos podem existir como terreiros nesses espaços áridos, né? E que têm se tornado muito áridos para todos nós, para alguns grupos ainda mais, né? Principalmente após o último prefeito, né? Enfim, mas que a gente continua tendo essa luta aí, e que você traz muito essa ideia do encantamento, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque você fala também que a sua casa não foi uma casa de livros, né? Mas acho que a maioria das casas não foi de livros, a maioria das casas brasileiras não foi de livros, acho que é a exceção, mas também é uma casa, foram casas de conhecimentos encantatórios por conta dessa oralidade, dessas outras presenças que durante muito tempo e ainda hoje são consideradas inferiores, né, a um certo saber letrado, né? Então, juntando tudo isso, eu queria saber como é que você pensa essa relação aí desse processo encantatório no nosso cotidiano para voltar a encantar a cidade, não somente como espaço físico, né, como concreto ali, mas como esse pertencimento que a gente pode voltar a ter em relação ao que é o Rio de Janeiro, ou que deveria vir a ser esse Rio de Janeiro das brechas, né, contra essas vozes autoritárias que estão aí presentes no nosso dia a dia. Bom, a resposta mais sincera que eu poderia dar é não sei, né? Mas como seria? Imagina, eu não sei como. Mas essa questão do encantamento é muito curiosa, porque também já me foi perguntado se a dimensão do encantamento que eu falo, ela é fundamentada nas reflexões do Weber, porque o Weber trabalha com encantamento e tal, enfim, desencanto, e eu digo que não. O encantamento que eu procuro pensar é um conceito oriundo, basicamente, do tambor de mina, sobretudo daquela região do Maranhão e do Pará. Por que eu estou dizendo isso? Porque a encantaria, ela basicamente se fundamenta na ideia de que algumas pessoas não passaram pela experiência da morte física.
Essas pessoas, no momento em que sofreriam a experiência da morte física, elas foram arrebatadas e desviaram e foram para o encanto. Isso é a encantaria. Né? Então você tem, por exemplo, as 3 turcas, as 3 grandes princesas da Turquia, Toia, Jarina, Rondina e Mariana. Diz a tradição que elas estavam fugindo da Turquia por causa das cruzadas e tal, deram na costa do Maranhão, no navio conduzido pelo pai delas, Dom João de Barabaia, que naufragou, mas no naufrágio elas foram arrebatadas pela dimensão do encantamento, não tiveram a morte física. Isso é muito indígena, mas é muito português, porque está muito ligado também ao encantamento do rei Dom Sebastião, que teria se encantado nos areais do deserto de Alcacer-Quibir, no dia 4 de agosto de 1578, e até hoje passeia pelas areias da Praia do Lençol, em Cururupu, no Maranhão, como touro negro coroado. E Dom Sebastião baixava há pouquíssimo tempo, uma vez por ano, no pai Euclides Talamian, da Casa Fanti Achante, de Encantaria de Minas, no Maranhão. Porque para a encantaria, e aí eu chego na tua pergunta, o encantado foi aquele que se transmutou numa outra coisa para driblar a morte. A minha mãe, por exemplo, Karnal, ela trabalhou muito tempo com um caboclo de encantaria chamado Japetequara. O que se conta sobre Japetequara é que ele foi um encantado que driblou a morte e ele se encantou nas barras do rio Arari, no Pará. E o que se diz é que toda vez que uma sucupira floresce é porque Japetequara está na terra dançando, pelo corpo de uma sacerdotisa. Tanto que o ponto dele, como eu falei que eu me divirto cantando, é lindo, né? Que fala o seguinte: Japetequara é um índio velho brasileiro, desceu na cuma para saudar nosso terreiro. Por aqui passou caboclo, caboclo do Canindé, com seu arco, a sua flecha, a sua candeia de fé. Aê, aê, caboclo velho, na barra do Arari, Lagoa Grande secou, todos morreram, eu não morri. Ainda flora Surupira, ainda flora guerreiro, ainda flora Surupira, ainda flora guerreiro, ainda flora Surupira. É um caboclo velho flecheiro, ai, ai, caboclo velho. É um puto lindo de seu Japetequara, né? Porque o encantado, ele é ele mesmo, ele é o elemento da natureza no qual ele se encanta, e ele é o corpo que ele usa para interagir com as mulheres, os homens e as crianças. Então me parece que a experiência do encantamento, ela é uma experiência de disponibilidade para a alteridade. É a disponibilidade para se deixar alterar pelo convívio com outras vozes, com outras perspectivas, com outras dimensões. O encantamento é essa experiência realmente de você reconhecer no outro aquilo que, de certa maneira, pode lhe constituir também. O encantado tem essa múltipla dimensão. Então, quando a gente fala de corpos encantados, eles são corpos que transitam, no sentido mesmo de ir para uma outra perspectiva. Então, quando uma senhora, por exemplo, que é uma costureira, veste sua roupa de baiana e dá o primeiro giro na avenida, ela transitou por uma dimensão do encantamento. Quando uma criança que vive encaixotada joga uma amarelinha numa praça, ela transitou por uma experiência de encantamento. Essas experiências acho que vão se constituindo no cotidiano. E eu acho que não tem regra para isso. Porque às vezes eu fico preocupado, eu vou me encantar. Você não vai se encantar. Isso não é, eu vou descer agora, eu resolvi na minha vida que eu vou me encantar. Você não vai se encantar. Eu acho que a encanteria, o encantamento, é uma disponibilidade para a aventura de tentar ser outras coisas sem deixar de ser o que você é. O encantamento é esse, né? Como isso pode se produzir na nossa experiência, eu realmente não sei. Mas eu acho que isso está muito vinculado, está profundamente vinculado a práticas cotidianas de exercício da cidade. E eu acho que a gente tem que pensar nessa dimensão com uma política
que dialogue com essa poética, e tem que entender que essa poética só se justifica se ela for profundamente política. Porque não adianta a gente estar, desculpem a expressão, não está me ocorrendo outro, então vai essa. Não adianta a gente estar fudido, tomando cacete o tempo todo, né, com uma experiência de horror, tá? Mas eu, na minha sala, botei uma música e me encantei. Com toda sinceridade, não dá. Até porque a encantaria é uma experiência de coletividade, de fundamento de terreiro. O encantado só vem porque alguém no tambor chama. O encantado só dança porque alguém busca a roupa que ele vai usar para dançar. Então, é uma experiência de exercício coletivo de dimensão da vida. E eu, sinceramente, não encontro outro caminho que não seja fundado num sentimento de responsabilidade coletiva com o chão, sentimento de responsabilidade coletiva com a cidade, e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que descer nos pedestais, né, os altares iluminados, e a gente tem que tentar entender o que está acontecendo no chão, para que ele nos altere numa experiência que é natural, está disponível para isso, né? E eu não sei se a gente chega lá, porque eu não sei até que ponto essa disponibilidade ela é encarada como um projeto que é fundamentalmente um projeto progressista. Eu acho importante pensar nas vias institucionais, eu acho absolutamente fundamental. É imprescindível fazer isso. Acho que pensar na via institucional, participando ativamente de eleições, de discussão partidária, é imprescindível e não anula, pelo contrário, ela nos coloca na obrigação de ter a responsabilidade coletiva de entender o cotidiano, de entender o chão e essas outras percepções de mundo. Daí eu acho que pode surgir alguma coisa. Agora, eu realmente não sei, né? Até porque eu não sei sambar, né? Então, eu acho que de repente eu escrevi tanto sobre samba por não saber sambar. Se eu soubesse sambar, eu não precisava ficar escrevendo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sabe sambar, mas tem ouvido, né? Ouvido eu tenho, mas sambar eu não... Mas não me arrisco. Tenho bom senso de dizer. Comigo não. Vou fazer uma outra pergunta, depois eu abro aqui, né? Porque você falou aí tanto dos encantados, enfim, eu também, obviamente, puxei isso. E lembrei, né, de um dos seus vídeos para a né, o Corpo Encantado das Ruas, em que é muito interessante que você começa justamente cada crônica, termina cada crônica com a palavra rua, né? De maneira, obviamente, proposital. E que também, de maneira proposital, você tem esse diálogo com o João do Rio, né? Sim. E eu acho que cabe muito nisso que você falou aí, de não abrir a mão de nenhum dos lados, né? De não querer negar um lado do conhecimento letrado, formalizante, enfim, do outro lado dessa prática das ruas ou da encantaria, como a gente quiser nomear aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu trânsito hoje, né? Porque, assim, acho que nos últimos anos, né, claro, esse trabalho, como você disse, começa lá com o Cássio, mas também acho que tem uma coisa muito interessante no seu trabalho, né, que até separei aqui um pouco na apresentação, que são essas parcerias, né? Seja com outros parceiros na escrita ou com outros autores também, com outras... como você falou também da gramática, né, dessa escuta aí. Então, como é que se dá tanta parceria nesses dois lados? Bom, eu gosto de trabalhar em parceria. Eu acho que esse é um detalhe interessante. E eu sou um sujeito muito doido, porque quando eu percebo, já estou convidando a pessoa a trabalhar em parceria comigo. Vou dar um exemplo básico do Luiz Rufino. Hoje a gente tem um trabalho junto que eu conheci porque ele bateu lá em casa. Ele conhecia, nós temos um amigo em comum, que é Lúcio Sanfilippo, que é cantor e tal, e que gravou um CD, um álbum, na época, com 18 canções brasileiras minhas. Que foi um trabalho arrojado, porque eram todas, melodias e letras todas minhas, por um passeio pela musicalidade do tambor brasileiro. E aí Lúcio bateu com o Rufino lá em casa, porque ele tinha lido Pedrinhas Miudinhas,
e o Coisas Nossas, um outro livro que eu escrevi, e ele queria fazer um trabalho, e ele tinha lido um texto meu em que eu propunha 2 conceitos para a gente começar a pensar a cultura de rua, que era o exusíaco e o oxalufane. Tá? E aí ele estava entrando no doutorado em educação aqui na UERJ e tal. Bom, resumo da ópera. Ele foi lá me conhecer para a gente trocar ideia, e aí daqui a pouco estávamos escrevendo um livro juntos. Né? Bebemos não porque ele toma Guaraná e eu tomo cerveja. Então, isso não dá. Alberto Múcio, eu fiz uma parceria com ele de bar. Porque a gente frequentava o mesmo bar, e a gente um dia combinou para escrever um livro sobre samba e Rita. Eu gosto muito de parceria, até porque eu acho que a parceria, ela te acrescenta. Eu gosto de estar aberto, disponível para entender o que o outro traz, o que pode ser contribuído. Nos meus livros com o Rufino, por exemplo, não é um texto de um e um texto do outro. Na verdade, a gente vai mandando um para o outro parágrafo e tal, e a gente vai ali tentando ver como é que aquilo vai se resolver e virar um texto minimamente coerente. Né? Então, a parceria tem muito dessa dimensão. E aí eu escrevi também com o Fábio Fabato, né, sobre carnaval, enfim, são os... E Ney Lopes, que aí é fora do comum, e que, por incrível que pareça, eu não ia ter a cara de pau de propor uma parceria com o Ney Lopes. Você imagina isso? Virar eu perguntar. Essa parceria me deu muita alegria, porque há muitos anos atrás me convidou para fazer um trabalho junto, que foi o Dicionário da História Social do Samba. E aí a gente viajou junto, e etc. e tal. E a parceria, Giovana, ela te dá certas oportunidades que é impressionante e que não estão exatamente ligadas ao trabalho ou ao livro e tal. Eu, por exemplo, quando recordo, tinha me perguntado, Ney Lopes está fazendo 80 anos, uma grande recordação que eu tenho. Eu vou te dizer uma coisa interessante. Há alguns anos, eu e Ney Lopes fomos convidados para ir à Bienal do Livro do Ceará. Lira Neto nos convidou, nós fomos para a Bienal do Livro. Chegamos lá e tem um problema de comunicação, que a nossa fala era segunda e a passagem da volta estava marcada para sábado. Aí eu falei, o que a gente vai ficar fazendo de segunda a sábado aqui em Fortaleza e tal? Aí eles tentaram trocar, não conseguiram, pelo menos mantiveram a gente num hotel. E deu uma encrenca com o transporte público em Fortaleza, que queimaram ônibus e tal, e falaram, ninguém saia das proximidades de onde está e tal. Então eu fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só eu e Ney Lopes. A gente acordava, ia ali para perto da Praia da Araçã, naquela barraca de peixe, ficava o dia inteiro comendo peixe, tomando cerveja, e eu ouvindo o Ney. Então é uma experiência que para minha vida, você imagina os 5, 6 dias, você e Ney Lopes numa praia do Ceará, porque a cidade está isolada, e o Ney falando. Eu acho que essa troca, às vezes você faz parceria, não é nem o livro que é fundamental, mas é ter a parceria. Eu tenho muito isso também com a música. Né? Eu tenho algumas parcerias, alguns parceiros que a gente gosta de fazer. E de várias maneiras. Por exemplo, eu tenho parceria com o Marcelo D2. Tem uma música nossa que foi gravada pelo Criô. Agora no próximo álbum do D2 tem 3. Né? Tem 2 só minhas e uma que é uma parceria nossa. E na onda da parceria mesmo, dele mandar, eu fiz uma primeira, eu podia botar uma segunda, mas quero que tu bote. E manda aquele negócio todo. Estou compondo muito com um compositor de São Paulo chamado Douglas Germano. Mas na onda mesmo de trocar ideia, né? Porque a parceria é boa, assim a coisa pode acontecer. Então a gente vai fazendo. Né? Com o Rafael Adoc Lobo, eu cismei de inventar o Rafael como letrista. Mas eu não sei nada de música, ele sabe se vou te mandar a música, você faz a letra. Porque com alguns parceiros eu letro a melodia deles, como é o caso do Douglas. E outros eu mando a melodia para letrar, é o caso do Rafael. Eu acho que tem muito isso. Por que eu estou dizendo isso? Estou levando isso para experiências que são muito cotidianas. Porque isso se estabelece também com a maneira como eu encaro o legado que veio antes de mim. O diálogo com a cidade, com as pessoas que escreveram a cidade, que trabalharam com a cidade. Então, quando eu fiz o Corpo Encantado das Ruas, ele foi fundamentalmente pensado a partir do João do Rio, da alma encantadora das ruas. Porque João do Rio é um autor fundamental. Tudo bem, você vai estudar o Rio de Janeiro, mas aí você acha que João do Rio é problemático, então eu não vou ler João do Rio. Então, ótimo. Faça bom proveito, mas vai ser complicado para você estudar o Rio de Janeiro. Tem que ler. Porque João do Rio, ele basicamente, ele fez aquilo que a gente chama de raspar o fundo do tacho. Muitas vezes horrorizado com o que ele estava vendo.
Você vai pegar, por exemplo, Religiões do Rio, o livro do João do Rio, ali tem trechos e mais trechos e mais trechos em que ele está destilando os preconceitos mais absurdos. Mas, ao mesmo tempo que ele destila esses preconceitos mais absurdos, o cara que desceu e viu e escreveu foi ele. Então você vai fazer o quê? Vai ler o João do Rio. Evidente. Porque é uma fonte. A fonte está ali. Isso é absolutamente fundamental. Gente, eu fui descobrir, por exemplo, eu queria escrever um texto sobre a cidade e os cachorros por causa do banquete dos cachorros, que é um hábito da nossa encruzilhada do Rio de Janeiro e da devoção a São Roque, né? E aí eu fui lá atrás, esse texto era para sair há 15 anos atrás, e eu fui descobrir essa relação com os cachorros, um texto fundamental, a partir do Lima Barreto, com uma crônica famosa, não é nem tão famosa assim, mas uma crônica do Lima Barreto em que ele denunciava a atuação da carrocinha no Rio de Janeiro e como a população se mobilizava para proteger os cachorros de rua e enganar a carrocinha. Então, esse diálogo, esse vestígio que está ali, ele é absolutamente fundamental. O que eu quis no Corpo Encantado das Ruas foi revisitar a cidade que João do Rio visitou 100 anos depois. A partir de algumas experiências que são minhas também, experiências de memória, né? E tentar entender que corpos são esses. Porque João do Rio detectou a alma. E eu queria entender os corpos que circulam pela cidade. Então é um livro sobre corporeidade. Esse livro tem alguns enigmas que eu posso até revelar aqui para quem já leu ou para quem vai ler. Ele tem um personagem central que é Exu, que aparece em todas as histórias. Só que ele aparece escondido. Ele só não aparece escondido na primeira, que é explícito. Mas depois vai ter sempre um Exu ali, que pode ser uma criança jogando bola de gude, pode ser um sujeito soltando pipa. E o Corpo Encantado das Ruas, ele começa no campo espiritual, com a saudação a Exu, aí depois descem os caboclos, no texto sobre os caboclos do Rio, aí depois vem a malandragem do povo da rua, com Dona Maria Mulano, com seu Zé Penido, não sei o que e tal, e aí depois ele vai para a corporeidade cotidiana da cidade. Aí entram aqueles que soltam pipa, aqueles que jogam bola de gude, né? Entram aqueles que se reúnem para pintar muro suburbano em época de Copa do Mundo. Entra aquela tiazinha, por exemplo, que faz bolo de cenoura para a criançada comer, vender, arrecadar dinheiro para pintar o muro. Entra a feirante. Esse foi um episódio que eu realmente assisti. Eu estava passando ali pela feira da Rua Moraes e Silva, na Tijuca, e eu entro numa feira como se eu estivesse entrando numa biblioteca, porque é o meu campo de observação. Preciso estar atento ao que está acontecendo na feira, né? E aí eu vi um sujeito passando, e o cara passou pela rua com um fone no ouvido, e ele cantou sozinho. Saudade, amor, que saudade. Aí uma feirante que estava ali fazendo não sei o que na barraca dela, foi no tom. E me vira pelo avesso, que revira meu avesso. Aí daqui a pouco já fala, pusera a faca, meu pé. Eu falei, pronto, a vida aconteceu aqui, né? É a corporeidade da cidade. Mas isso se estabelece em diálogos constantes e fecundos com quem produz, com quem produziu. Eu sou um tributário de quem escreveu a cidade, quem descreveu a cidade. Então não dá para pensar essas experiências sem Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida é o primeiro registro que a gente tem de aula das baianas. Quando ele fala das baianas que vestiam-se com seus balangandãs nas procissões do tempo de Dom João. Como é que você vai fazer isso? Manuel Antônio de Almeida fala daquele macumbeiro da Cidade Nova, que as pessoas iam lá, aquela coisa está acontecendo ali. Não dá para você pensar essa experiência sem passar pelo Machado, sem passar pelo Lima Barreto, sem passar pelos textos da Cecília Meirelles, que tem a Cecília, a poeta, mas tem a Cecília que cresceu no Estácio, vendo aquelas macumbas, que era também uma excelente desenhista, e que escreve sobre macumba, samba, né, carnaval, tem tudo isso. Não dá para pensar nisso sem passar pelo Marques Rebelo, que está ali falando o tempo todo. Não dá, não tem como, né? Então, ao mesmo tempo, não dá para fazer isso sem passar pela canção popular. E aí não é questão de você gostar ou não.
é que uma certa cidade se expressou no cancioneiro popular. Eu não gosto de usar a expressão documento histórico. Eu prefiro dizer que a história apresenta vestígios, né? E esse vestígio tanto pode ser um discurso oficial, como pode ser um trecho de uma música, como pode ser uma crônica que está perdida em algum jornal que foi publicado em 1905, 1916. E eu concluo dizendo que, de certa maneira, eu me sinto parceiro também, né? Então, de certa forma, eu estou fazendo lá meu modo, do meu jeito, uma parceria com o João do Rio. Ele é meu parceiro. É uma parceria. Brigo com o parceiro o tempo inteiro. Ele sai no cacete. Mas é meu parceiro. Até hoje não baixou para criar confusão comigo. Mas eu acho que passa muito por aí. Passar agora, se alguém quiser. Professor Simas, eu sou Iana, mestranda daqui do PPG de Comunicação, e o senhor estava falando agora sobre parceria. E eu observei que nos seus livros, eles são independentes, mas eles também são coletivos, né? Então, dentro desse pensamento de parceria, eu gostaria de ouvir o senhor se, por um acaso, foi pensado isso ao senhor sentar e escrever, porque foram diversos momentos, né? O senhor tem mais de 30 livros e eles se comunicam entre si, mas ao mesmo tempo eles falam sozinhos. E a segunda pergunta, o senhor falou sobre as culturas de frestas. E eu gostaria de ouvi-lo sobre essas rachaduras e a educação. Como essas culturas de frestas estão envolvidas e estão pontuadas dentro da educação. Bom, esses mais de 30 livros eu nem sei porque eu já não conto mais. Outro dia eu descobri que eu lancei um livro pela Fábula, que é uma grande... Eu não sabia, apareceu lá em casa. Chegou o livro lá em casa. Tem vários que são com parceiros, evidentemente, ou que meus mesmo e tal, sem parceria. Então deve ser uns 22, mas enfim, acaba dando mais do que isso mesmo. Tudo. Mas eu vou te dizer que eu penso isso realmente de uma forma mais coletiva. Vou te dar um exemplo concreto, básico. Como esses livros todos têm ligação, eles são pensados de uma forma comum. Quando começou a pandemia, por uma questão de saúde que eu tenho ligado a um glaucoma congênito desde garoto, fiquei em casa. Porque havia suspeitas de que a Covid podia gerar cegueira em quem tem glaucoma congênito. O glaucoma me traz alguns benefícios, como, por exemplo, o fato de eu ser proibido de dirigir, que é um bálsamo, né? Porque eu não tenho visão lateral. Então eu não posso dirigir, que não deixa de ser interessante. Mas costumo até falar que a minha única profunda ligação com o Jorge Luiz Borges é do mesmo tipo, meu glaucoma do dele. Mas eu já tenho remédio, não vou ficar cego, não. Mas o que acontece? Eu, na pandemia, resolvi escrever um livro, que originalmente eu chamaria de Brasilidade. E nesse livro eu queria concluir um trabalho sobre o Maracanã, uma segunda parte sobre a Umbanda e uma terceira sobre o cristianismo popular brasileiro, que é um assunto que tem me interessado profundamente, porque é impossível pensar a formação do Brasil sem o nosso cristianismo popular. Né? Eu não estou interessado em saber por que a igreja canonizou os homens, mas eu quero saber por que o povo humanizou os santos. E seria um livro só. Quando eu já estava no meio do caminho, eu percebi que podiam ser 3 livros diferentes. E acabaram sendo 3 livros diferentes. Mas eu penso muito numa conexão entre eles. Eu acho que todos eles, até mesmo aqueles que eu escrevo com parceiros, eles se fundamentam na investigação de um grande problema. Como é que se constrói a vida no precário? Como é que diante de tanta precariedade, como é que diante de tanto horror, ao mesmo tempo você consegue produzir beleza? Isso me assombra, isso me espanta. E é o que eu chamo de uma forma provisória de campo das brasilidades. Né? E o Brasil oficial detesta essas brasilidades. Quando se aproxima das brasilidades, é mais no sentido de domesticá-las do que propriamente fazer outra coisa. Então, eu tento entender toda a minha produção dentro de uma ideia mais ampla, que é vinculada ao diálogo com diversos parceiros, mas é vinculada também a uma unidade que acho que perpassa todos os meus livros.
E essa unidade é dada exatamente por essa questão. Como é que se produziu beleza no precário e por que é que o cenário de produção dessas brasilidades é fundamentalmente a rua. Acho que isso marca o meu trabalho. É uma perspectiva que eu tenho. Né? E essa questão das frestas, a sua pergunta era sobre se as frestas... Como elas estão inseridas dentro da educação. Eu acho que a gente primeiro tem que entender uma coisa que é fundamental. Que educação e escolaridade podem andar juntas, mas não são sinônimos. Né? A escolaridade é uma dimensão da educação. Porque o fenômeno educativo acontece o tempo inteiro. O fenômeno educativo acontece na praça, em que uma criança joga amarelinha, né? Sobe no trepa-trepa, mas outra sobe ao mesmo tempo, um esbarra no outro, um cai, eles querem sair no cacete, mas acabam se entrosando. O fenômeno educativo se estabelece no botequim da esquina. O fenômeno educativo se estabelece na quermesse. Ele se estabelece na igreja, ele se estabelece no terreiro. A educação eu vejo como um processo sempre provisório, sempre incompleto, de prática de mundo. De estabelecer relações com o mundo. Isso é educação. Né? A escolaridade, muitas vezes, é até inimiga da educação, o que é um problema. Né? Até que ponto a escola não deveria ser mais rua? E até que ponto a gente não tem que pensar a rua mais como escola também? Isso é crucial. Agora, quando você pergunta sobre educação, eu não vou dourar a pílula. A situação da educação brasileira é catastrófica. Sobretudo em relação à questão da escolaridade. Porque nós temos um projeto de destruição da escolaridade no Brasil. É evidente. O professor, a professora trabalham precarizados. A precarização do trabalho é dramática. Nós talvez não tenhamos ferramentas para falar com gerações que chegaram agora, que estão num pique completamente diferente do nosso. Eu trabalho numa sala de aula do século XIX, sendo formado numa faculdade de educação no século XX, para lidar com aluno do século XXI. Eu sou obrigado a trabalhar 1h30 de aula com uma geração que eu chamo provisoriamente de geração da aba. Da aba porque é uma geração que abre 5 abas de computador ao mesmo tempo e que consegue se conectar a 5 informações que muitas vezes são as mais diferentes possíveis. E eu tenho que falar 1h30 para esse aluno, para essa aluna, sobre a crise do antigo regime francês. Então a escola está em crise, mas aí é que eu acho que a educação pode ser a fresta para se fazer um trabalho engajado, um trabalho cotidiano. Eu hoje, por exemplo, tenho muito mais interesse em história pública. Eu comecei a fazer um trabalho com história pública em 2011, que era o Ágoras Cariocas, né, que fundamentalmente tentava pensar a rua como um espaço de conexão com o conhecimento, com a historicidade. Eu acho que passa por aí. Mas é o que eu te digo, só para concluir, eu tenho uma preocupação grande quando eu falo que é a seguinte, eu não sou bom de terapia, eu sou bom de diagnóstico. Eu consigo diagnosticar as coisas, mas na hora de passar a terapia, eu realmente não sei. Né? É o que eu estou te dizendo. Eu não sei como pensar a construção de um futuro. Eu acho até que eu sei como pensar a construção de um passado. E eu acho que a grande tarefa da nossa educação e da nossa escolaridade, para repetir, é construir passado. É escutar a lição de Exu. É acertar o pássaro que voou ontem com a pedra que vai lançar hoje. Porque o trabalho do historiador é esse. A gente atira as pedras aqui para acertar aquele pássaro que já voou. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. E vejo muito isso ligado às estratégias de fresta mesmo, de jogo. Não tem para onde correr. Né? Mas hoje eu vejo que essas frestas, infelizmente, elas não estão, com exceções que confirmam a regra, dentro da escola. A escola está em crise.
há um projeto, evidentemente, de destruição da educação brasileira, sobretudo da educação pública brasileira. A gente trabalha com uma reforma curricular recentemente, que é um monstremo, é um assassinato. Então, é um trabalho de reconstrução. Né? A tarefa é enorme. Mas eu não sou otimista, nem um pouco, diga-se de passagem, né? Mas eu vou citar aqui uma coisa que o Frei Beto falou que eu concordo. Eu prefiro guardar meu pessimismo para dias melhores. Os dias são muito ruins para que a gente seja pessimista. Agora, eu vou fazendo as coisas. Eu fico um pouco chocado com os discursos excessivamente otimistas. Gente, é o botafoguismo falando alto. Prazer, obrigado, Simas. Prazer enorme estar aqui. Gente, eu caí aqui de paraquedas. Sou Wellington, sou professor de matemática do município e do estado também. Eu faço especialização na matemática aqui da UERJ e eu tinha que estar em aula, mas a vida, eu posso dizer, eu estou encantado pelo Simas, assim. Eu sou um cara de matemática, estudando matemática, a vida me levou para matemática. De repente, agora também não me lembro onde eu encontrei esse cara. De repente eu me interessei ouvindo Simas, a história do Simas, e o Simas passa para mim uma coisa muito legal, que é a importância desse conhecimento de rua, que é tão importante também quanto esse conhecimento que a gente trabalha nas escolas, nas universidades. Então, é sabedoria, todas as sabedorias são importantes. Mas, enfim, estou encantado pelo Simas. Eu queria, ouvindo vocês, esse ano eu dei aula no estado e eu fiz um trabalho em cima do jogo de porrinha, né? Então, eu ficava pensando assim, pô, eu trabalho com matemática, mas eu vi, tem um trechinho no Corpo Encantado, que você fala do jogo de porrinha, e aquilo ali tem saberes, ali tem conclusões que são bem legais, assim. Então, eu tentei trabalhar matemática através do jogo de porrinha, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, porque eu estou tentando buscar outras coisas, assim, mais ou menos na sua linha, que eu também adoro samba, futebol, eu tento enxergar matemática e outras coisas para tentar levar isso para minhas aulas e melhorar um pouco. E aí eu gostaria de uma sugestão, se você... Jogo do bicho, não sei. Eu já pensei nas marcações das escolas de samba, mas é uma coisa que eu tenho que pesquisar com um pouco de mais calma. Então eu gostaria de uma sugestão sobre algum assunto que eu possa tentar trabalhar matemática. E aí a outra pergunta que eu queria fazer, desculpa, é que assim, eu fico encantado com tudo isso que você fala, da brasilidade e tal, e ao mesmo tempo também sou muito pessimista quando eu olho, principalmente no Rio de Janeiro, que eu também amo essa cidade, mas aí você vê, aqui no Rio, o Bolsonaro com 61%. Eu vi há pouco tempo agora as pesquisas no Rio, Cláudio Castro na frente do Freixo também. Então, assim, o carioca não me parece esse carioca encantado, igual você fala, essa coisa, aquela coisa do carioca malandro. Eu acho que isso meio que já se perdeu. O carioca que a gente tem é esse aí. Você vê pelos últimos governadores que a gente teve e tal. Então, eu sou bem pessimista. Eu queria saber uma leitura que você faz sobre isso. Bom, responder rapidamente. Primeiro, eu só quero fazer uma observação aqui, que eu tenho muita preocupação com isso. Quando eu falo de um trabalho de rua, eu acho que tem gente que transita pelo perigoso terreno de propor uma oposição entre a rua e a universidade e a academia. E acho isso um absurdo. A academia é o lugar por excelência de produção de conhecimento e a gente tem que lutar por ela o tempo todo. O que eu proponho está longe de ser uma rua que substitua a academia como lugar de produção de conhecimento. Mas é uma rua que esteja encruzilhada à produção acadêmica para a construção desses conhecimentos. Isso eu acho absolutamente fundamental. Acho que a academia tem que ser cada vez mais ocupada, tem que ser cada vez mais praticada por um Brasil que não é o Brasil que eu encarno no meu corpo, que é o Brasil branco, heteropatriarcal, normativo. Então a gente precisa da academia, né? Isso é fundamental, articulada à rua. Eu tenho horror de certos discursos. Eu queria falar disso desde a primeira pergunta. Horror de certos discursos que
propõe uma oposição entre a rua e a academia, que é um absurdo, de serviço, inclusive, no momento em que a Universidade Pública Brasileira está sob ataque. A relação da matemática, eu não consigo pensar em outra coisa para não ser o jogo do bicho, que é a análise combinatória. Porque se você pensa rapidamente, não vou me estender, né? O jogo do bicho tem grupos. Então o grupo 1 é o avestruz, que tem como dezenas 01, 02, 03, 04. O grupo 2 é a águia, que tem como dezenas 05, 06, 07, 08. E por aí vai. Ao mesmo tempo, você, para cada dezena, pode formar uma centena. Basta colocar na frente um número que vai de 0 a 9. Então, o 02 é uma dezena do avestruz. O 102 é uma centena do avestruz. E a formação do milhar acontece da mesma maneira. Basta você botar na frente da dezena números que vão de 00 a 99. Então, por exemplo, né, básico a gente lembrar, que dia é hoje? 18 do 5. 1805 é o milhar da águia. Que não adianta você jogar porque está cotado. Eles cotam a data do dia. O jogo do bicho que oferece possibilidade de pensar dezena, centena, milhar, análise combinatória, né? Aprofundar conhecimento do jogo do bicho é fundamental nesse tipo de coisa, né? Tempo rítmico de escola de samba, você pode trabalhar com isso de uma forma muito interessante, não tenho dúvida em relação a esse tipo de coisa, né? Acho que pode ir por aí, mas eu penso imediatamente no que a Giovana falou no jogo do bicho. Acho fundamental. E a outra questão? A questão do Rio hoje em dia. O Rio não foi hoje em dia, o Rio sempre foi assim, gente. Eu não sei de onde tiraram a ideia que essa cidade é uma cidade maravilhosa, essa é uma cidade magnífica. Essa foi a maior cidade escravocrata do mundo. Da onde essa cidade pode ter sido maravilhosa um dia? Né? É isso, é uma cidade de lacerdismo. O nosso problema é ter acreditado um dia que o Rio de Janeiro foi cidade maravilhosa. O nosso que eu estou falando, o nosso de quem está num lugar de privilégio, como é o meu, porque nunca foi. Como é que a cidade que sediou o Cais do Valor pode ter sido uma cidade maravilhosa? Como é que uma cidade que sequestrou objetos de terreiros durante mais de 100 anos e que foram para lá com a polícia pode ter sido uma cidade maravilhosa? Como é que uma cidade que tem Esquadrão da Morte, Scuderie Detetive Lecoq, como é que essa cidade pode ter sido maravilhosa? Como é que é uma cidade que tem uma polícia militar que foi criada em 1810 para proteger a corte, né, contra os riscos do haitianismo? O Rio é um embate. Tanto no meu trabalho, ao invés de propor a leitura do carioca como esse elemento cordial, é o que eu te falei. Eu quero tentar entender como é que no horror você constrói algum sentido de beleza. Isso para mim é fundamental. E que nunca foi consenso. Eu tenho um texto, por exemplo, sobre carnaval que eu começo dizendo, está no Corpo Encantado, o carioca odeia carnaval. Mas o carioca também ama o carnaval. Porque não é aquela figura que está fechada, né? Nós hoje vivemos um momento... Eu não vou nem entrar no caso da malandragem, porque eu conheço muito malandro que entrou para a igreja porque é malandro. O cara está lá, né? O cara está lá. Então ele está ali, eu sei de muito malandro que está lá, não porque o pastor, o louvor e não sei o que, na hora do bicho pegar. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é trabalhar com uma perspectiva de um Rio de Janeiro que não é essa cidade maravilhosa. O próprio João do Rio diz isso. O cara que sai dos livros do João do Rio, encantado, achando que nós somos um paraíso na Terra. Não somos mesmo. Ali você vê uma cidade que pulsa de uma forma muito intensa, né? Ali, quando você vê ele falando de presídio, por exemplo, é um negócio muito forte. Então, acho que a gente só constrói alguma coisa melhor se olhar o monstro de frente. E é aquilo que eu te disse, para concluir. É pau que dá no corpo. Mas o mistério é que é também baqueta que dá no couro do tambor para criar o samba, né? A gente tem que despachar o carrego da cidade maravilhosa. A gente precisa fazer isso urgentemente. Minha gente, obrigado pela oportunidade. Tudo de bom para vocês. Uma alegria estar aqui. Obrigada, gente. Vejo vocês no mês que vem, presencialmente. Mês que vem já está aí. Exatamente.